31 de julho. Essa semana furtaram um senhor que ia pela rua 1000 debentures, e ele providenciou de modo que pôde salvá-los. Confesso que não acreditei na notícia, a princípio, mas o respeito em que fui educado para com a letra redonda fez-me acabar de crer que, se não fosse verdade, não seria impresso. Não creio em verdades manuscritas. Os próprios versos, que só se fazem por medida, parecem errados quando escritos à mão. A razão por que muitos moços enganam as moças e vice-versa é escreverem as suas cartas, entregá-las de mão a mão, ou pela criada ou pela prima, ou por qualquer outro modo, que no meu tempo era ainda inédito. Quem não engana é o namorado da folha pública. Querida X, não foste hoje ao lugar do costume. Esperei até às 3 horas. Responde ao teu Z. E a namorada, querido Z, não fui ontem por motivos que te direi à vista. Sábado, com certeza, a hora acostumada. Não faltes. Tua X. Isto é sério, claro, exato, cordial. A razão que me fez duvidar a princípio foi a noção que me ficou dos negócios de debêntures. Quando este nome começou a andar de boca em boca, até fazer-se um coro universal, veio ter comigo um chaparreiro, aqui da vizinhança, e confessou que, não sabendo ler, queria que lhe dissesse se aqueles papéis valiam alguma coisa. Eu, verdadeiro eco da opinião nacional, respondi que não havia nada melhor. Ele pegou nas economias e comprou uma centena de delas. Cresceu ainda o preço e ele quis vendê-las, mas eu acudi a tempo de suspender esse desastre. Vender o quê? Deixasse estar os papéis que o preço ia subir por aí além. O homem confiou e esperou. Daí a tempo ouvi um rumor. Eram as debêntures que caíam. Ele veio procurar-me, debulhado em lágrimas. Ainda o fortaleci com uma ou duas parábolas, até que os dias correram e o desgraçado ficou com os papéis na mão. Consolou-se um pouco quando eu lhe disse que metade da população não tinha outra atitude. Pouco tempo depois, vejam que é o amor a essas coisas, veio ter comigo e proferiu essas palavras. Eu agora já perdi quase tudo o que tinha com as tais debêntures, mas fico-me sempre um cobrinho no fundo do baú. E como agora ouço falar muito em habeas corpus, vinha perguntar-lhe se esses títulos são bons e se estão caros ou baratos. Mas não são títulos. Mas o nome também é estrangeiro. Sim, mas nem por ser estrangeiro é título. Aquele doutor que ali mora na defronte é estrangeiro e não é título. Isso é verdade. Então, parece-me que habeas corpus não são papéis? Papéis são, mas são outros papéis. A ideia de debênture ficou sendo para mim a mesma coisa que nada, de modo que não compreendia que um senhor andasse com 1000 debêntures na algibeira, que outro as furtasse e que ele corresse em busca do ladrão. Acreditei por estar impresso. Depois mostraram a lista das cotações. Vi que não se vendem tantas como outrora, nem pelo preço antigo, mas há algum negociozinho pequeno sobre alguns lotes. Quem sabe o que elas serão ainda algum dia? Tudo tem altos e baixos. O certo é que mudei de opinião. No dia seguinte, depois do almoço, tirei da gaveta algumas centenas de mil-réis e caminhei para a bolsa, encomendando-me, é inútil dizê-lo, ao Deus Abraão, Isaque e Jacó. Comprei um lote a preço baixo e, particularmente, prometi uma debênture de cera a São Lucas, se me fizer ganhar um cobrinho grosso. Sei que é imitar aquele homem que há dias deu uma chave de cera a São Pedro, por haver deparado casa em que morasse. Mas eu tenho outra razão. Na semana passada, falei de uns casais de pombas que vinham na igreja da Cruz dos Militares, aos pés de São João e São Lucas. Uma delas, vendo-me passar quando voltava da bolsa, desceria o voo e veio pousar-me no ombro. Mostrou-se meio agastada com a publicação, mas acabou dizendo que naquela rua, tão perto dos bancos e da praça, tinham elas uma grande vantagem sobre todos os mortais, quaisquer que sejam os negócios. Arrulhou-me ao ouvido. O câmbio para nós está sempre a 27. Não peço outra coisa ao apóstolo. Câmbio a 27 para mim, como para elas, e terá a debênture de cera, com inscrições e alegorias. Veja que nem lhe peço a cura da tosse e da coriza que me afligem desde algum tempo. O meu talentoso amigo Dr. Pedro Américo disse outro dia na Câmara dos Deputados, propondo a criação de um teatro normal que, por um milagre de higiene, todas as moléstias desaparecessem. Não haveria faculdade, nem artifícios de retórica capazes de convencer a ninguém das belezas da patologia, nem da utilidade da terapêutica. Ah, meu caro amigo,
eu dou todas as belezas da patologia por um nariz livre e um peito desabafado. Creio na utilidade da terapêutica, mas que deliciosa coisa é não saber que ela existe, duvidar dela e até negá-la. Felizes os que podem respirar, bem-aventurados os que não tossem. Agora mesmo interrompi o que ia escrevendo para tossir, e continuo a escrever, de boca aberta para respirar, e falo-me em belezas da patologia. Francamente, eu prefiro as belezas da Batalha de Havaí. A rigor, devia acabar aqui, mas a notícia que acaba de chegar do Amazonas obriga-me a algumas linhas, 3 ou 4. Promulgou-se a Constituição e, por ela, o governador passa-se a chamar presidente do Estado, com exceção do Pará e do Rio Grande do Sul. Creio que não falta nenhum. Sono tutti fatti Marquesse. Se eu fosse presidente da República, promovia a reforma da Constituição para o único fim de chamar-me governador. Ficava assim um governador cercado de presidentes, ao contrário dos Estados Unidos da América, e fazendo lembrar o imperador Napoleão, vestido com a modesta farda lendária no meio de seus marechais em grande uniforme. Outra notícia que me obriga a não acabar aqui é de estarem os rapazes do comércio de São Paulo trazendo reuniões para se alistarem na Guarda Nacional, em desacordo com os daqui, que acabam de pedir dispensa de tal serviço. Questão de meio, o meu é tudo. Não há exaltação para uns, nem depressão para outros. Duas coisas contrárias podem ser verdadeiras e até legítimas, conforme a zona. Eu, por exemplo, execro o mate-chimarrão. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul acham que não há bebida mais saborosa neste mundo. Segue-se o que o mate deve ser sempre uma outra coisa? Não, segue-se o meio. O meio é tudo.